Olá, senhoras e senhores alunos do Aeroclube de Bragança Paulista. Eu sou o instrutor Najai e estou aqui hoje para apresentar para vocês a aeronave P-56 Charlie, P-56 Bravo e CAP-4, o Paulistinha. Nós, na inspeção de hoje, iremos apresentar todos os detalhes técnicos, o passo a passo de como deve ser realizado e também após o cheque de abandono para melhor instruí-los. Aqui teremos em cima a master, a bateria alternador e a chave dos magnetos, juntamente com o amperímetro. Tá? Na instrução de partida, os magnetos serão ligados junto à chave master e o aluno acionará a aeronave pelo botão Starter. Aqui também temos os disjuntores de proteção dos sistemas. Mas o que eu quero frisar é chave de magnetos, conforme o checklist, desligados para trás. A seletora tem 4 posições possíveis: inferior, para frente, a seta apontando para frente ambos, para cima superior e para trás fechado. É importante mostrar que ao entrar na posição, ela apresenta uma forma de encaixe, tá? Como está no checklist, seletor em tanque inferior. Conforme no checklist, você leva o compensador para frente, picando ele, após cabrando, e volta na posição neutro, verificando o mesmo na parte externa, se ele movimenta correspondentemente à parte interna. O ar quente vai se encontrar na posição fechada e a manete de potência na posição reduzida. No item 6, mistura, verificaremos a manete de mistura vermelha no canto inferior esquerdo do painel de instrumentos. É importante verificar se a mesma está para frente, toda para frente, mistura rica. O próximo item é o painel, verificação geral do mesmo, tá? Parafusos de fixação, instrumentos, se o mesmo apresenta aspecto normal. Na sequência, o altímetro, que se encontra do lado direito do painel de instrumentos. O mesmo deve estar ajustado para marcar a altitude da pista. No caso de Bragança, 2.900 pés arredondando-se. No item número 9, verificaremos o extintor de incêndio. Tá? É importante verificar a data de pesagem, se ela tem um mês recorrente da data anterior, ou seja, 30 dias de validade. No item seguinte, verificaremos os cabos dos pedais e os parafusos que os prendem. Tá? Os cabos dos pedais ligam os pedais aos comandos e os pedais do aluno ao pedal do instrutor. Cada cabo desses tem um parafuso com uma contrapinagem também devida em cada um deles. É importante verificar se o cabo está preso, tá? Um pedal ao outro e o pedal preso ao cabo do comando. Também existe o comando do freio, que deve ser verificado se o mesmo está contrapinado. Verifique a mobilidade do manche para todos os lados e na base do mesmo verifique os pinos de fixação, se encontram também contrapinados. É importante também verificar o item número 12 do checklist, que é o reservatório de óleo do freio. O reservatório de óleo do freio encontra-se sob o assento dianteiro. Ele é verificado em todas as inspeções pela oficina, tá? E completado sob a necessidade. No entanto, a verificação se torna mais necessária para se verificar se não há nenhum tipo de vazamento. Na inspeção do banco, você vai estar do lado de fora da aeronave, tá? Aqui na porta. Eu estou aqui do lado de dentro para poder facilitar a visualização. Você vai remover essa capa, tá? E verificar a base de metal aqui do banco. Se ela se encontra firme, se não afoga, é importante verificar também os parafusos que a fixam, ok? Verifique também a parte do assento em si e se o mesmo se encontra em situação aparentemente normal, ok? Fazendo isso, pode colocá-los de volta, tá? Tanto essa parte quanto essa parte do encosto. Na hora de colocar, tome cuidado porque o manche ele pode ficar para dentro aqui, então afaste o manche e desça a capa no encosto. No momento da inspeção do banco, iremos verificar se o cinto se encontra bem preso na parte inferior e na parte superior, tá? E verifique cada parafuso de cada lado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, do aluno e do instrutor.
Na janela de inspeção do teto, existem duas delas, a traseira e a dianteira. Essa é a traseira, tá? Você vai abrir aqui através do zíper e vai verificar as conexões aqui dos comandos dos ailerons. Os cabos, as terminações são todos aqui em cima. E a saída do tanque, tá? Que vai ser verificada também aqui. Na janela de inspeção dianteira, só tem a saída do tanque. No caso, o tanque tem duas saídas, a dianteira e a traseira. Aqui a gente verifica uma, lá a gente verifica outra, mas essa é a mais importante das duas. Continuando a parte externa agora da inspeção, de acordo com o checklist, tá? No passo a passo vamos começar na asa direita e de forma contínua circular a aeronave até que o ponto final da inspeção seja novamente o ponto de partida. Então a gente vai começar de acordo com o que está no checklist. Existem uma série de itens a ser verificados. Aqui ele vem trazendo a asa direita. O primeiro item é terminais de montante. O que seriam os terminais de montante? Os parafusos que conectam o suporte à fuselagem. A parte que deve ficar em evidência nesse momento da inspeção é justamente os suportes, se eles não estão apresentando evidências de amassado, entortado ou qualquer tipo de folga, e os parafusos, se estão apresentando aspecto normal no aperto e contrapinagem. É importante observar também se não é encontrado nenhuma evidência de trincas nas cabeças dos terminais. O montante ou suporte, como é chamado pelo nome técnico, é essa barra de aço que segura a asa à fuselagem. Os terminais são feitos de liga de aço e eles que seguram o peso dos esforços estruturais de sustentação. Para travar esse suporte, nós temos aqui 4 pinos básicos, que são os parafusos que seguram eles nos lugares. Esses parafusos devem estar apertados e contrapinados. É importante verificar se ele está no lugar correto, se não há evidências de folga, e se o arame que contrapina esse parafuso também está no lugar correto. O próximo item do checklist é capa de pitô. No entanto, até que seja completada a volta na asa, a gente não pode seguir esse passo do checklist. Como que vai ser feita essa volta? Nós vamos inspecionar as nervuras, ver se as mesmas apresentam amassados ou deformidades na lona, que indica rompimento da estrutura da nervura. A nervura é o que dá o formato aerodinâmico da asa. Continuando também com a inspeção no bordo de fuga, tá? O passo seguinte é verificar se a articulação do lado esquerdo do aileron está bem fixada e contrapinada, a articulação superior e a articulação direita, tá? Pode ser verificado a superfície movimentando para baixo e para cima com suavidade, tá? Para se verificar se existe folga ou algum tipo de irregularidade. Um ponto importante a ser fixado na inspeção é o parafuso das articulações superiores. O que acontece? Esse parafuso ele é apertado de acordo e contrapinado. No entanto, é possível verificar se empurrado ele gira livremente na articulação. Isso é importante ocorrer para que a superfície não venha a ficar travada por falta de folga entre as peças e os comandos venham a ficar pesados ou duros para serem movimentados. Tá? Então, essa parte é normal que se constate algum tipo de folga nas peças. Nesta parte da inspeção será verificada a ponta de asa, tá? E o bordo de ataque até que cheguemos à parte do tubo de pitô. Como deve ser verificado a ponta da asa? Nesse momento é a parte mais fácil de se identificar qualquer tipo de folga que exista nas partes de fixação estrutural da asa. Nós temos aqui nessa parte da asa a longarina dianteira e nessa parte a longarina traseira, o que é normal na maioria das aeronaves, tá? 2 longarinas na asa. Iremos posicionar a nossa mão, uma no rumo da longarina dianteira e outra da longarina traseira, tá? Com um movimento suave para cima e para baixo, tá? Para frente e para trás, sem botar muita força, sem botar peso, sem chacoalhar, tá? Nós iremos verificar se existe alguma presença de folga. Se houver folga, ficará evidenciado nesse momento da inspeção, já que você vai sentir quando movimentar
a asa, tá? A parte traseira, ela é recoberta, a longarina traseira é recoberta com lona na parte, assim como toda a asa. No entanto, existe uma parte mais firme que é possível verificar, tá? Com a mão. O que deve ser feito? Posicionar a mão nessa parte para que seja verificado com maior precisão. Seguindo, nós iremos inspecionar o bordo de ataque da asa direita, tá? Ele não apresenta irregularidades, quebrados, amassados, tá? Se houvesse algum amassado, indicaria o quê? Uma colisão com algum tipo de objeto anteriormente. Nessa asa, a situação é perfeita, tá? A asa apresenta aspecto normal, tá? Verificamos então o bordo de ataque de toda a asa, normal. O próximo item do checklist, como eu já havia dito antes, é o tubo de pitot, que ele se encontra encapado, como foi abandonado pelo aluno do voo anterior. O que você vai fazer? Você vai retirá-lo, tá? E existe um velcro de fixação, você vai retirá-lo e deixar o pitot livre. O que também é importante verificar no orifício do tubo de pitot é se não existe algum tipo de obstrução. É muito comum em aeronaves que ficam paradas há muito tempo haver resíduos de insetos ou qualquer tipo de coisa, tá? É importante também ressaltar que não se deve assoprar jamais o tubo de pitot, porque a pressão de ar exercida pode ser muito grande e acabar danificando o instrumento lá dentro da cabine. Chegou o momento de inspecionar o trem de pouso, tá? O trem de pouso deve ser verificado. A marca vermelha, tá? Na roda e no pneu. Essa marca indica se a roda, se o pneu correu em relação à roda, tá? Se isso ocorrer, o que vai acontecer? A câmara de ar ela vai ser torcida, tá? O bico que existe dentro pode se romper e o pneu pode vir a murchar, tá? Se isso ocorrer num pouso e decolagem, no próximo pouso pode ser que o piloto tenha problema para colocar a aeronave no chão, tá? O que deve ser verificado também é o aspecto de pressão, tá? Então o pneu aqui apresenta pressão normal. Como eu sei isso? Tá? A lateral dele não encosta no chão, tá? Ele está encostando com a banda de rolagem. A banda de rolagem ela vai iniciar aqui numa linha bem visível, tá? Em que se iniciarão os sulcos do pneu até a outra parte. Se a lateral do pneu começar a tocar o solo, e esse pneu já está apresentando evidentemente pressão baixa. No caso, é importante se dirigir ao instrutor e o mesmo se dirigirá até um dos mecânicos para fazer a aferição da pressão no pneu. Nesse momento é importante verificar a tela do trem de pouso, se ela não se encontra rasgada ou perfurada. A maneira com que ela rasga também pode indicar alguma trinca nessa parte do trem. Então é importante fazer essa observação ao instrutor que está te acompanhando na inspeção e ele vai chamar um mecânico para fazer a averiguação. Os parafusos e na parte inferior do trem, aqui na ponta, é importante verificar se as conexões hidráulicas do freio não apresentam vazamentos. O fluido ele é característico de cor azul, tá? Então é azulado, você vai perceber quando for fluido hidráulico, tá? E nessa parte, o disco, a pinça de freio e as pastilhas, tá? Às vezes é possível encontrar pastilhas que já estão no final da vida útil com alguma trinca, o material com que ela é feito com o tempo trinca e solta alguns pedaços, enfim. Isso é comumente reparado pela oficina de revisão e revisão, só que mesmo assim pode ocorrer, então é importante estar verificando se não vai afetar de alguma forma a segurança na frenagem da aeronave. Então, esse é um dos pontos bem importantes da nossa inspeção. Agora verificaremos o motor, tá? O óleo, berço do motor, cabos de vela, ok? No entanto, é importante ressaltar uma observação que eu recomendo a todos. Na abertura da tampa do motor, é importante se proteger, porque ela fica presa com uma certa pressão, tá? Por esses dois trincos. Então, ao abrir, posicione uma das mãos, tá? Na tampa, abra um dos trincos e depois abra o outro. Porque senão,
ela vai, ao abrir com as duas, ela pode vir no seu rosto e você acabar se machucando. Tá? Após isso, se inicia normal a inspeção do motor. Na inspeção do motor, realizaremos a verificação do óleo, do berço e das velas, dos cabos de vela. Nesse motor, que é o 90 HP do P56 Charlie, o nível de óleo ficará com o motor frio em 4/4 de galão e com o motor quente em 3,5/4 de galão. No P56 Bravo, ficará em 5/4 com motor frio e 4,5/4 com motor quente. O Cap 4 obedece às mesmas medidas do P56 Charlie. Okay? Então a gente vai abrir aqui com muita cautela. Tá? Na hora de remover aqui, tá? Vou tirar aqui para vocês verem, a vareta do óleo vai apresentar a medida. Às vezes é difícil de ver porque o óleo está novo, então não fica tão nítido. Mas nesse caso ele está muito próximo a 4/4 de galão. O avião ainda não voou hoje, então é uma medida boa para se ter. Quando ele está a 3,5, ele vai ficar aqui no meio, porque a marcação de 3 está aqui. Ó. Então vai ficar entre 3 e 4. Tá? A recomendação com o motor frio é 4, mas se ficar 3,8, 3,9, próximo a 4 já não tem problema. Se houver dúvidas, consulte o seu instrutor durante a inspeção. Tá? Voltando aqui, verificou, coloca de volta a vareta do óleo na posição dela e feche. Ok. Após colocar, você dá uma leve puxada nela para cima para ver se ela está bem fixada. Tá? Se sua mão estiver suja de óleo, limpa com a estopa. Mas jamais limpe a vareta com estopa, porque ela pode deixar alguma impureza na vareta e contaminar o sistema de lubrificação. Vamos verificar os cabos de vela, se estão bem conectados à vela. Tá? Não é para puxar, é só para exercer uma leve pressão com a ponta do dedo para ver se eles não estão de fato soltos, ok? Nesse momento será verificada a hélice, filtro de ar e a parte dianteira e lateral esquerda da carenagem do motor. O Paulichinha ele é basicamente constituído de duas hélices, tá? Dependendo do modelo. A de madeira, tá? Que pode ser da marca Rupert, e a de metal, que pode ser da marca Sensenic ou Macaulay. Esse modelo é equipado com uma hélice de madeira da marca Rupert. Ela é fixada, tanto na de metal quanto na de madeira, por 6 parafusos que são contrapinados entre si. Tá? São 6 parafusos que fazem a fixação da hélice e eles são frenados de forma a se auto-apertarem conforme o giro da aeronave, o giro do motor. A parte da entrada de ar, de arrefecimento do motor deve ser verificada. Se existir qualquer obstrução ou defeito nas chapas defletoras, o motor pode apresentar aquecimento durante o voo. Então é importante verificar se está tudo livre e com aspecto normal. Iremos verificar o bordo de ataque das pás da hélice. O que é importante verificar? Se não existe nenhuma deformidade, trinca ou qualquer tipo de coisa que esteja visível e que não seja normal numa hélice. Tá? Então nós estamos verificando aqui a parte do bordo de ataque, tá? que apresenta aspecto normal, tá? Tanto na inferior quanto na superior, tá? Bordo de fuga, tá? O que é importante ressaltar nessa hélice de madeira? Quando a aeronave voa através de chuva, a madeira ela absorve parte da umidade da chuva, tá? O que com o tempo seria prejudicial para a hélice de madeira. Na ponta de cada pá existem 2 orifícios, que por força da ação centrífuga de rotação, a umidade vai sendo eliminada por esses orifícios. Você sempre que chegar para inspecionar a aeronave, encontrará a hélice nessa posição, a posição vertical. Por que dessa forma? No caso da de madeira, a de metal não, mas a de madeira sim. Porque o calor que sai do motor, após a aeronave ter parado, com o tempo, se você não coloca ela na vertical, essa hélice vai apresentar
ela vai apresentar deformidade, ela vai empenar com o tempo. Então é sempre importante, parou, hélice na vertical. Não é para tocar a hélice de qualquer forma, tá? Quando você gira a hélice no sentido de voo, no sentido de rotação normal do motor, você aciona dentro o disparador de partida do magneto, o que pode ser perigoso, então, girar a hélice no sentido normal. Quando você gira no sentido normal de voo, você ouve as catracas dos magnetos batendo lá dentro, tá? Para que servem? Para dar partida na aeronave em baixa rotação. No entanto, sempre que a hélice parar, tá? Ela vai parar numa posição e você deve colocá-la na vertical. Sempre manuseie a hélice com bastante cuidado, tá? E na forma contrária do sentido de voo, no caso, o movimento horário, olhando de frente para a aeronave. Você vai posicionar a mão na ponta da hélice, mantendo uma certa distância de segurança, e vai trazer ela até a posição vertical. Dessa forma não há perigo de você se machucar se eventualmente a hélice escapar da sua mão ou ela der qualquer tipo de movimento contrário por causa do motor. Seguindo, verificaremos também o filtro de ar, tá? Que é a parte onde o motor admite o ar de entrada. Ele é constituído por um elemento filtrante. É importante verificar se não existem obstruções, folha, sujeira, qualquer tipo de coisa que venha atrapalhar a entrada do ar nesse momento. Nós temos dois tanques, o inferior e um superior em cima do teto, entre as asas, tá? Para você observar, você precisa observar o nível primeiro para depois fazer a drenagem, tá? Você vai subir aqui na aeronave, vai se apoiar sobre a roda e sobre o estribo que existe, né, nessa posição, do lado esquerdo aqui do nariz, vai desatarrachar a tampa do combustível e fazer a verificação visual do nível de combustível, tá? Existe também a vareta para, durante o voo, você está fazendo a verificação visual do combustível, certo? Na parte superior não será possível observar o nível de combustível, mas você pode ouvir. Então você vai abrir a tampa, balançar um pouco a aeronave, e se houver barulho de combustível, você sabe que existe combustível no tanque superior, tá? Se não, provavelmente só o tanque inferior tem combustível. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai apoiar a sua perna esquerda no estribo, passar a mão para o outro lado do para-brisa e se apoiar sobre a aeronave, tá? Segurou aqui, abrimos então a tampa do tanque superior e fazemos a constatação se há combustível ou não no tanque superior. Não havendo, a gente atarracha novamente e desce para fazer a drenagem. Um ponto importante que eu queria frisar é o seguinte: quando for subir, cuidado para não apoiar o joelho aqui na tela, porque isso com o tempo pode acabar danificando a estrutura, tá? Então, ó, sempre lateralmente. Após ser concluído a parte de inspeção dos tanques do nível de gasolina, nós vamos passar aqui para baixo para fazer a drenagem, tá? No setor de operações você vai, a menina que cuida da parte de despacho vai te dar o seu dreno, tá? Você vai até o hangar, vai pegar um coletor desse daqui, tá? Um galãozinho desse, e vai, com o seu dreno menor, realizar a drenagem do combustível. Você já anteriormente se certificou de que sua seletora está em tanque inferior, então você está drenando a gasolina do tanque inferior. Se ela estiver posicionada em tanque superior, você estará drenando a gasolina do tanque superior. No entanto, quando você está realizando a drenagem do tanque superior, é necessário tirar de 6 a 8 ampolas dessa de combustível, para que seja limpa toda a linha. Já no tanque inferior, como a linha é mais curta, apenas 3 a 4 dessa você já limpa a linha. Então, vamos realizar novamente a drenagem, descarta, verifica e descarta no galão. Novamente, drena, verifica e descarta no galão, ok? Ok, para o lado esquerdo da aeronave, os passos serão basicamente os mesmos do lado direito.
No entanto, seremos mais breves de acordo com que seguiremos passo a passo, pois os mesmos itens que são verificados do lado direito são verificados do lado esquerdo, com exceção do tubo de pitot na asa, certo? O trem de pouso, os parafusos, o fluido hidráulico, se não apresenta vazamento, a marcação da roda e a pressão do pneu. Nos montantes, as posições dos parafusos se encontram fixados e contrapinados. O bordo de ataque, que também foi verificado na outra asa e é verificado também nessa, apresenta o aspecto normal. Após, ponta de asa. Vamos verificar a longarina dianteira, a posição da mão, longarina traseira, a posição da mão, tá? E vamos verificar se existe folga nesta asa. Não foi constatado, segue normalmente a inspeção. Perceba que estamos dando a volta na aeronave, tá? Sem pular nenhum item. Será verificado também o parafuso do lado esquerdo do aileron, da asa esquerda, o parafuso do lado direito e a articulação. Apresenta aspecto normal a superfície, com articulação livre. Vamos continuando aqui no bordo de fuga da asa e nervuras, que apresentam aspecto normal. Ok, terminando a inspeção do bordo de fuga, nós iremos passar a fuselagem da aeronave. Aqui verificaremos a lateral, que apresenta aspecto normal, tá? É importante frisar para não bater, não forçar, porque a parte de cima, interna, é constituída por suportes de madeira na parte interna. A parte inferior, iremos verificar se ela não apresenta nenhum tipo de rasgo ou a barriga encharcada de óleo, alguma coisa do tipo. Apresentando o aspecto normal, a gente segue com a inspeção para o estabilizador horizontal da aeronave. Nesse momento será verificado a fixação, tá? Se não existe folga nessa superfície, tá? Na sequência, iremos verificar os estais que seguram o estabilizador vertical ou o estabilizador horizontal e os pinos do profundor, se encontram apertados e contrapinados. Na parte inferior também existe esse tipo de suporte, então é importante frisar que se deve verificar também a parte inferior. Nesse momento, iremos erguer a superfície de comando e verificar a parte de baixo. A parte de baixo é constituída de um outro suporte, o cabo de aço que liga o comando do pedal no leme direcional e as molas, no caso, melhor dizendo, da bequilha. Aqui verificaremos os pinos do leme direcional, se encontram presos e contrapinados, e na parte inferior a bequilha. O parafuso dela também é contrapinado, é um parafuso de maior calibre, tá? Existe também um parafuso na vertical que dá o movimento lateral dela, e as molas que tensionam os cabos que vão lá para os pedais. Sempre que essa mola tiver com algum elo pendurado ou solto, é importante que ele seja novamente preso à mola. Dessa forma, se evitará qualquer tipo de incidente por a mola arrastar no chão próximo à roda da bequilha. Nessa parte do profundor, verificaremos aqui no bordo de fuga da superfície móvel o compensador da aeronave, tá? O compensador de atitude da aeronave. Existe um cabo que movimenta essa superfície na parte de baixo, igualmente na parte de cima. É importante verificar se ambos estão conectados e presos, tá? É importante também verificar os pinos, os suportes da superfície horizontal, se todo o conjunto está fixado e bem apertado. Essa é a última parte da inspeção. Após ser verificada a empenagem da aeronave, verificaremos a parte direita da fuselagem, tá? Onde se encerra a inspeção. Note que a inspeção termina no ponto que ela começa. Assim nós completamos a inspeção pré-voo da aeronave. Espero tê-los ajudado nessa etapa importante de preparação para o seu voo e obrigado por assistir esse vídeo. Bom voo a todos!